Sejam muito bem-vindos, meus caros. Este vídeo vem a propósito do debate do aborto, que foi reaberto em janeiro pelo Partido Socialista. Vamos falar um bocadinho sobre este tema. Foram feitas várias propostas, todas elas recusadas, de todos os partidos, e este vídeo é precisamente a propósito disso, do que se passou nessa semana, do que se passou tanto do ponto de vista de propostas como exterior às propostas, um bocadinho mais de bastidores, uma coisa mais informal. Para vos contextualizar, isto foi no final de janeiro, para aqueles que possam estar mais desatentos. O Partido Socialista decidiu marcar um debate sobre o aborto. O PS e o PCP tinham o alargamento proposto para as 12 semanas, o Bloco de Esquerda e o LIVRE queriam mais 2 semanas, portanto 14 semanas e o fim do período de reflexão. O CDS queria que os objetores de consciência estivessem presentes na consulta antes do IVG, como lhe é chamado agora, e vinha falar contigo, e agradeço-te já agora pelo convite, sobre as propostas do Chega e sobre o que se passou nos entretantos na Assembleia da República, de forma mais formal e informal. Eu até falei na altura no canal sobre isso. Eu fiquei algo sensibilizado com a tua intervenção, que conseguiste arranjar uma razão ideológica para que todas as pessoas, de alguma forma, aderissem, todas as pessoas no Parlamento aderissem às propostas do Chega. E eu queria-te pedir, Rita, e agradecendo-te pelo convite, que me falasses um bocadinho disso, que me falasses um bocadinho do que é que se passou nos entretantos, antes das votações, depois, e o que se passou nos entretantos dos bastidores, digamos assim. Olha, antes de mais, obrigada eu, Alexandre, por estares aqui connosco. Sabes que sou uma fã do teu trabalho, e todas as oportunidades públicas de poder expressá-lo para mim são, de facto, oportunidades de honrar o teu trabalho e de dizer publicamente: acompanhem este jovem que tem feito muita diferença e que tem trazido muita qualidade ao debate político. Tens trazido pensadores ao teu canal, tens trazido professores, tens trazido pessoas com diferentes posições, e isso é cada vez menos usual, e por isso queria-te dar estes parabéns novamente, e agradecer também por podermos estar a falar de um tema que não é sexy. Hoje em dia todos fogem do tema aborto, sobretudo à direita, porque temem aquilo que foram sendo conquistas do ponto de vista cultural, encarado como conquistas sociais, e tendo em conta um suposto consenso de uma dita maioria neste tema, até a direita mais conservadora, até a direita que tem como propósito a defesa da vida desde a concepção, treme de medo de falar deste tema. E eu gostava, pelo menos, se puder fazer alguma coisa de útil, de trazer menos desassombro, menos medo neste tópico. Como disseste bem, tivemos aqui esta ferida reaberta pelo Partido Socialista, que agendou este debate, alegando que as mulheres portuguesas não estão a ter acesso à interrupção voluntária da gravidez, como eles gostam de chamar. Eu acho que isso é mais um truque da esquerda. Não há nenhuma gravidez que possa ser interrompida, não há um botão de pausa e depois não podes retomar. Uma ação que é interrompida pressupõe-se que pode ser retomada, e por isto é um aborto. Mas posto isto, o Partido Socialista, que esteve 8 anos no governo, que teve possibilidade de perceber o que é que estava a acontecer em todo o território, se realmente existisse alguma dificuldade no acesso ao aborto, era sobre eles que recaía a responsabilidade. Teve a ousadia de trazer este tema a debate, sabendo que é uma questão que fratura a sociedade, ao contrário do que se diz. Não é um tema pacífico, é um tema que agita consciências, e para o qual as pessoas muitas das vezes não estão minimamente esclarecidas para poderem ter esta discussão de forma desapaixonada. Sim, desapaixonada, é mesmo isto. Montes de vezes, quando chego às escolas e me falam nos casos de aborto por causa de violação, aborto por causa de má formação de feto, o perigo de vida para a mãe, ficam sempre todos muito perplexos quando explico que em Portugal 95% dos abortos realizados não são por nenhum destes casos. Portanto, a grande maioria, nos 17 mil abortos, são por outros fatores. E por isto um decisor político devia de olhar com sensatez, independentemente da posição com que parte para este tema, e perceber: um aborto não deveria de ser desejável. Acho que nenhum político tem coragem de chegar e dizer: eu quero mais abortos. Acho que ninguém quer. Deveria de ser tanto quanto possível evitável, para mim sempre que possível, mas tanto quanto possível evitável. E neste sentido estamos há 20 anos, quase 20 anos, com uma lei aprovada desde 2007 que despenalizou o aborto, e os dados são assustadores. Percebemos que 30% dos abortos em Portugal são repetição. Percebemos que há pessoas que recorrem a este método 2, 3, 4 vezes, e isto tem impactos... 4 vezes? 4 vezes, sim.
Se consultarem o relatório da Direção-Geral de Saúde sobre o tema, por acaso não tenho os dados presentes de cor, mas rapidamente faço chegar o link e até podes divulgar depois aqui no canal, claro. Conseguem perceber que de facto há mulheres, nestes tais 30% de pessoas que repetem o aborto, há mulheres que o fazem pela uma terceira, pela quarta vez, e isto mostra duas coisas. Em primeiro lugar, que se tornou um método contraceptivo. Ficou quase encarado como tomar uma pílula e de facto um dos métodos abortivos é a toma de um comprimido e portanto há muita leveza na forma como esse passo é dado. Mas por outro lado também mostra que há um desconhecimento sobre os reais impactos ou até como é que se procede a um aborto, porque nós falamos disto como se fosse um passo de magia, de repente aquela vida é eliminada e desapareceu do meu útero, mas não é bem assim. Há sofrimento para a mulher, há sofrimento que muitas das vezes se manifesta anos mais tarde, há impactos ao nível da fertilidade, há impactos ao nível psicológico e não há qualquer tipo de acompanhamento. E isto preocupa-me. Posto isto, o que é que aconteceu neste debate que me pareceu particularmente escandaloso? Nós sabemos que temos uma Assembleia fragmentada por tudo, e até neste tema fragmentada. E por isto nós poderíamos fazer como o Partido Socialista, que veio agitar uma bandeira sabendo que não ia ter qualquer tipo de ganho, portanto alegavam que era preciso termos mais semanas em que o aborto era permitido, porque o Estado não tem capacidade de dar resposta a esta realidade de mulheres que se aproximam do Serviço Nacional de Saúde. Isto é mentira, porque a maioria das mulheres conseguem realizar o seu aborto até à 7ª semana, portanto se temos um intervalo legal de 10 semanas, a 7ª semana ainda permite aqui algum tempo para que o realizassem. O que é que ainda é mais perverso? É esta lógica socialista de que se o Estado não consegue responder, vamos alargar a lei para conseguir dar resposta. Em vez de criarem mais respostas e mais mecanismos, alargam a lei. Isto é assustador. Então se daqui a 2 anos percebermos que a resposta do Estado piorou, o Serviço Nacional de Saúde piorou, vamos alargar até quando? Até às 20 semanas? Até às 35? Até às 39 e um dia, quando o bebê já estiver cá fora. Portanto, este princípio também é absurdo e pode-se resvalar para uma série de áreas. Não, e o argumento pró-escolha cai um bocadinho por terra, quer dizer, os pró-escolha neste momento tiveram uma discórdia, o Bloco de Esquerda e o LIVRE queriam as 14, o PS e o PCP queriam 12, portanto, se nunca é uma vida humana até estar cá fora, porque não 9 meses, não é? Portanto, eu acho que esta discórdia indica um bocadinho da falta de fundamento que este argumento tem. Se só é uma vida quando está cá fora, quando está desenvolvida, quando é autónoma, penso que é um dos argumentos que é feito, porque não 9 meses? O Tim Walz, pelo que sei, chegou a defender isso em tempos, portanto, porque não nos 9? Isso é que é bizarro, quando nós falamos no tema da rampa deslizante, também é na nossa percepção sobre a vida, a partir do momento em que nós afastamos a ciência, e através da ciência, e há páginas ótimas que falam muito melhor do que eu sobre isso, que explicam do ponto de vista científico, porque é que desde o momento da concepção se reconhece que aquilo é vida, porque é que é uma vida única, porque é que o ADN e a forma como o embrião se está a desenvolver é irrepetível e portanto, porque é que aquilo deve ser preservado, porque é que a defesa da vida é fundamental até para depois, portanto, quando nós não reconhecemos que a vida é um direito que deve ser defendido pelo próprio Estado, desde a concepção estamos a abrir portas para outro tipo de discussões, mas há pessoas que fazem essa defesa muito melhor que eu e que me inspiram diariamente a tentar ser melhor, mas de facto tens toda a razão, abre-se uma rampa deslizante e a partir do momento que começamos a discutir, não, porque às 10 semanas o embrião ainda não sente, às 11 já sente um bocadinho, às 12 é uma parvoíce, além de que é profundamente irrealista. E eu pergunto-me sempre muitas vezes se quem defende o aborto de forma apaixonada assim, se alguma vez esteve grávida ou viu o que é um bebé de 10 semanas, por exemplo, para perceber que às 10 semanas já está plenamente formado com aparência humana, naturalmente numa proporção menor do que um bebé de 39 semanas, mas já pode ser visto com todos os membros desenvolvidos, com dedos, com aquilo que se assemelha a um nariz, olhos, um coração a bater, portanto falta muito realismo nesta discussão. Mas a par disso, o que me indigna profundamente é perceber que não trazemos a discussão, tendo em vista o bem-estar dos portugueses, trazemos a discussão a jogo apenas para tirar dividendos políticos e separar, penalizar o PSD, que naturalmente tem pessoas pró-vida e pessoas pró-escolha, vamos colocar neste termo assim, ou penalizar o CDS, por exemplo, ou até o próprio Chega, porque há o receio de abordar estes temas muitas vezes.
e isto é perverso. Então o que é que o Chega tentou fazer neste debate? Tentou olhar para o drama das 95 mulheres que estão a abortar, 95% aliás, que estão a abortar e que não o estão a fazer por questões de violação, má formação de feto ou perigo de vida para a mãe. E perceber dentro deste universo de 95%, de certeza que um país que tem problemas de natalidade e que acha que a única coisa que pode salvar o drama demográfico é importar pessoas, nós tentámos inverter a lógica e dizer, não, vamos olhar para os nossos locals, vamos olhar para os nossos concidadãos, perceber o que é que não está a funcionar, o que é que os dados nos permitem concluir. E há alguns dados que, apesar de pouco profundos, porque também há algum algum receio de olhar com mais profundidade para o tema, dá para perceber algumas questões. Dá para perceber que muitas das mulheres que recorrem ao aborto recorrem numa segunda, numa terceira ou numa quarta gravidez, e por isto podemos concluir que o fator familiar e económico pesa muito no momento de decisão, e por isto temos mulheres que abortam em Portugal por falta de condições financeiras. Isto é chocante num país desenvolvido. Depois temos muitas mulheres que o fazem porque são pressionadas pelo seu companheiro ou até abandonadas, o que é de uma profunda cobardia, e eu não percebo como é que o movimento feminista que quer que a mulher tenha o respeito reconhecido na sociedade consegue ficar calado com a cobardia que é um homem engravidar uma mulher e na hora da verdade não ter capacidade de estar ao lado dela e ao lado da vida que gerou, que terá sido com consentimento. E portanto choca-me profundamente a forma como ignoramos este tema. E depois, muitas mulheres que abortam também porque são pressionadas pelos seus patrões para fazerem. E há N relatos sobre isto. Eu nem tinha noção da quantidade de relatos que existiam, mas o facto de poder ter falado sobre isto publicamente, também com mais deputados do grupo parlamentar do Chega, fez com que a minha caixa de mensagens fosse invadida por testemunhos de pessoas reais, pessoas que ainda há 2 meses, raparigas, às tantas eu tinha uma rapariga de 25 anos, que ainda há 2 meses estava a ser pontapeada na barriga pelo companheiro porque queria que aquela vida fosse eliminada, e ela teve uma coragem gigante de sair de casa, de tentar levar aquela gravidez adiante, e não tendo recorrido a nenhum mecanismo de apoio à violência doméstica, também não tinha outro tipo de resposta. E por isso o que o Chega propôs foi, sabendo que não é para nós a solução mais brilhante a subsidiação ou a criação de fundos estatais para apoiar certos temas, há temas que de facto são temas de consciência e que o Estado tem que ter um papel maior, sobretudo nestes onde percebemos que o setor privado e social não estão a ser o bastante. Há N associações que fazem um trabalho fantástico, por exemplo o grupo parlamentar do Chega, nos 5% de doações que faz, uma das causas que mais elegeu foi esta causa para a vida. Aliás, a maior associação, a que recebe mais donativos, é o Ponto de Apoio à Vida. Eu tenho o privilégio de estar... A associação era uma escolha individual? Era uma escolha individual, cada deputado fez, com base em critérios diferentes. Claro. Acredito que, como o debate foi a 10 de janeiro, como mencionaste, e a nossa escolha teve que ser rápida, porque os vencimentos são processados a dia 15 de cada mês, se não estou em erro. Portanto, tivemos que escolher rapidamente, e acredito que tenha sido motivador o debate e que muitos deputados tenham ajudado nesta causa. Mas, portanto, no fundo, existem associações de pessoas na sociedade civil que prestam este tipo de apoio a mães, que identificam mães que são abandonadas ou que estão a ser pressionadas ou que não têm condições económicas e procuram dotá-las de verbas, dotá-las de cursos, nomeadamente ao nível do empreendedorismo, para que possam ter a sua fonte de receita e, portanto, não ficarem dependentes do assistencialismo. Mais que não seja redes de apoio, porque no fundo tem ali um apoio para a criança, um apoio para outras mães poderem fazer uma espécie de grupos de mães e partilharem os seus desafios. Portanto, isto existe, mas não é suficiente. Aliás, esta associação em particular dava-nos nota de que em 700 contactos de mães na dúvida entre abortar ou não abortar, tinham conseguido apoiar 400 mães a tomarem uma decisão de levar aquela vida em diante. E, portanto, percebemos que não têm capacidade de chegar a tudo e é natural que não tenham que ter. E por isto defendemos uma proposta que Giorgia Meloni implementou em Itália e que está a ser bem sucedida, que era da criação de um fundo de emergência social financeiro, onde uma mulher, quando detecta uma gravidez indesejada, ao sentar-se no consultório médico pela primeira vez, recebe as duas propostas. Hoje, se eu engravidar, vou ao médico e o médico diz-me, olha, pois uma gravidez indesejada, olha, tem aqui o aborto, tem que ir pensar para casa 3 dias, depois volta, depois toma medicamento, tenho isto. Nunca ninguém me diz que há outro tipo de alternativa. Sim. E nós queríamos que ficasse consagrado na lei a possibilidade de ter alternativas, não só do ponto de vista do apoio à decisão
pela preservação desta vida, com apoio financeiro, com a priorização no acesso a cuidados sociais, por exemplo, apoio a creches, acesso a creches, aliás, acesso a cuidados de saúde, porque, repara, uma mãe que foi abandonada, não tem companheiro, precisa naturalmente de uma rede de apoio para poder continuar a ter a sua receita financeira e lidar com o seu filho, ter onde tê-lo em segurança. Portanto, tínhamos aqui estas propostas que foram chumbadas. Porquê é que me custou particularmente? É que tive o privilégio de poder contar com a deputada Madalena Cordeiro, com mais alguns outros deputados, que andámos a bater capelinha a capelinha, literalmente, as pessoas mais insuspeitas, daquelas que estão a surgir na cabeça agora. Nós contactámos todos, do Bloco de Esquerda ao Partido Socialista, ao PCP, contactámos todos os deputados, ao PSD, ao CDS também, e a todos explicámos porque é que esta proposta não choca em nada. Aqui não estamos a retirar direitos a ninguém, para quem diz que o que a direita propõe é retirar direitos, porque eu acho absurdo reconhecermos que tirar a vida a alguém é um direito, mas essa é uma discussão para outro campeonato. Fazendo o possível com os dados que tínhamos, quisemos tentar chegar a um ponto comum, que é reconhecer. Há mulheres que estão a ser forçadas a ter esta prática, uma prática da qual se arrependem. Aliás, estamos comprometidos com o lançamento de uma campanha, espero que resulte bem, de trazer testemunhos de mulheres portuguesas que se arrependem ainda hoje de um aborto que tenham feito, ou da forma como se sentiram desacompanhadas no pós-aborto, ou mulheres que até tiveram coragem de levar aquela gravidez em diante, mas que se sentiram igualmente desacompanhadas. Para que as pessoas ouçam na primeira pessoa e que não achem que foi a Rita Matias que acordou de manhã e se lembrou que isto existe. Não, isto existe, é real e precisa de ser falado. Sobretudo numa sociedade que se diz defensora da autodeterminação das mulheres. Quer dizer, se eu tenho um homem que me obriga a abortar, se eu tenho um patrão ou uma patroa, para não acharem que estou aqui a masculinizar a questão, se eu tenho uma família que me obriga a tomar uma decisão no meu corpo, contra a minha vontade ou contra a minha possibilidade, então eu não estou a ser livre na minha opção. E por isto, antes de qualquer outro tema, e sabendo que as questões são culturais e a esquerda organizou-se muito bem, os pró-aborto organizaram-se muito bem ao longo de décadas para mudar a mentalidade. Eu, como alguém que defende a vida desde a concepção, sei que o meu campeonato tem que ser esse, e de sensibilizar novamente as pessoas para a importância da vida, e isso faço noutras esferas, nas escolas, no contacto com os cidadãos, nas minhas publicações, etc. Agora, como legisladora, a obrigação que tínhamos era, sabendo que existe um drama, temos que fazer algo. E foi lamentável perceber que imperou a lógica partidária, uns porque não queriam estar ao lado do Chega, outros porque têm receio de tocar no tema porque não sabem como é que vai ser encarado, mas vi cara a cara as pessoas reconhecerem perante os testemunhos que demos que de facto este é um drama que Portugal nunca tentou responder, mas ainda assim ficou para amanhã. E o que me custou muito foi perceber, ao fazer as contas, que em média 50 mulheres fazem um aborto por dia. 50 mulheres. Hoje estarão 50 mulheres a fazer um aborto, amanhã mais 50, etc. E são 50 mulheres, e são 50 vidas de bebés que não nascem, são 100 pessoas que são impactadas. E será que destas 50 não podíamos reduzir para 49, para 48, para 47? Não estou a dizer terminar, possivelmente não podíamos fazer qualquer coisa para salvar vidas. Costumo muito perceber que não existia esse compromisso, mas acredito que as ideias fazem o seu caminho, e acho que o movimento pró-vida também ganhou um fôlego diferente de perceber que pode ter uma narrativa diferente. Podemos ter uma postura construtiva e não só meramente de resistência, dizer que não queremos que avance esta onda cultural. Já avançou. Sim. E agora, mediante o que está em cima da mesa, o que é que nós podemos fazer concretamente? Acho que no meio do caos houve também alguns ganhos. Não, eu aliás, na altura falava contigo e eu senti-te sensibilizada para o tema, e foi uma coisa que eu me apercebi e que me deixou sensibilizado também. Eu gostava de te fazer uma pergunta que se calhar entra mais na defesa filosófica das posições, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena perguntar. Defendendo em coerência com a oposição ao aborto, enquanto legisladora, sentes que faria sentido, não sei se a criminalização, se a ilegalização de um companheiro que abandona a mulher em situação de gravidez? Sentes que isso faria sentido? É que na minha cabeça pelo menos faz, diz-me tu enquanto legisladora. Eu vou ser sincera,
Isso chegou a estar em cima da mesa. O Chega fez um pacote de propostas, portanto, algumas que alteravam mesmo a lei do aborto, tentando criar mais possibilidades das mulheres fazerem ecografias, etc., portanto, terem uma decisão mais consciente, mas no rol de propostas que fizemos, ou que pensámos, chegámos a colocar isso em questão, e eu queria dizer-te qual foi o país, não tenho presente, não sei se foi o Brasil, não sei se é Canadá, sei que nós encontramos um testemunho, portanto uma peça legislativa onde de facto existia não só a criminalização como a obrigatoriedade de um companheiro, portanto ter uma espécie de pensão vitalícia até à maioridade do filho, independentemente dele querer assumir ou não aquela paternidade e de querer permanecer na vida da criança ou não. Que isto nem sempre acontece, ainda há filhos de pais incógnitos, digamos assim, pais que simplesmente desertam, e aquilo tinha responsabilidade penal, portanto, o não cumprimento significava pena de prisão efetiva. E nós achámos isso interessante, mas ao mesmo tempo percebemos que não era o momento e que também dentro do partido tínhamos que refletir o que é que podemos fazer. Porque, e olha, já que estamos neste canal, vou falar disto com liberdade também, neste tema do aborto também demonizamos muito os homens, mas há muitos homens que sofrem muito com este tema também, porque não são tidos e achados naquela escolha, e agora já estão as feministas a gritar, a pensar como é que é possível, isto é o meu corpo, como é que ela pode dizer que um homem pode ter um papel nisto? Claro que tem que ter um papel nisto. Um homem, ou seja, nenhum bebê é concebido, por isso é que há muita tentativa de mudar e do transformismo e de tentar alterar os factos, mas a verdade é que para conceber uma criança de forma natural é preciso um homem e uma mulher. Claro. E portanto há muitos pais que sofrem, e este tema também tem que ser trazido a debate. Não há coragem também para fazer, sou sincera, também não sei que soluções, e vou estar atento aos comentários se alguém tiver sugestões concretas neste tema. Era muito importante saber como é que nós também podemos defender o papel do pai, que quer ser pai, que já é pai. Eu acredito que aquela vida é eterna, independentemente do desfecho que aconteça, e há muitos homens que de facto sofrem horrores. Aliás, há vários filmes sobre isso, de testemunhos de pais que depois conseguiram ver a vida daquele seu bebé salva, e a forma como isso depois também teve impacto na vida daquela mulher que acabou por tomar uma decisão da qual não se arrepende, porque eu sinceramente nunca conheci nenhuma mulher que diga assim, olha, arrependo-me de ter tido o meu filho. Portanto, às vezes falta é aquela palavra de encorajamento. E por isto sim, é preciso responsabilizar mais os homens, mas ao mesmo tempo também olhar e perceber que esta é a face negra do feminismo, é um exemplo perfeito. Tenho estado a ler um livro ótimo sobre a revolução sexual, chama-se The Case Against the Sexual Revolution. Não me lembro da autora, porque sou péssima com nomes, mas procurem, a capa é azul. E é ótimo, e portanto é uma autora que é feminista, agora até se assume mais como uma feminista pós-liberal, portanto está à procura de perceber bem onde é que se vai posicionar, reconhecendo que o liberalismo falhou, ao mesmo tempo não se sente plenamente conservadora, mas está à procura também da sua visão, do seu espaço ideológico, digamos assim, mas de forma muito brilhante fala sobre a forma como a revolução sexual foi traindo as mulheres também nestas matérias. Parecia que trazíamos mais possibilidades e mais liberdade à vida das mulheres, mas aquilo que fizemos foi permitir muitas das vezes que os homens tenham comportamentos ainda mais animalescos, ainda mais na busca apenas do seu prazer, sem qualquer tipo de responsabilidade. Com isto ela não defende nenhum retrocesso ao ponto que se vivia se calhar antes, onde existia também muita hipocrisia na forma como era vivida a vida sexual, mas reconhece o óbvio. Atualmente há muitas mulheres que tomam certas decisões com base no homem, como é que vão agradar o homem, como é que vão chegar ao homem, não com base nos seus interesses, não com base na busca do seu prazer individual, da sua vontade pessoal. E isto mostra uma face perversa, porque parecia que íamos empoderar mais as mulheres, mas afinal ficou ainda mais fácil para um homem descartar-se de uma mulher, porque afinal eu posso envolver-me com qualquer pessoa sem ter que assumir a responsabilidade daquele ato, e isto é uma das consequências da revolução sexual. Portanto, leiam um livro, ela propõe 9 caminhos para termos uma sexualidade mais responsável no respeito das diferentes naturezas. Homens e mulheres temos diferentes desejos, vontades e naturezas, e o que eu acho fantástico, e não quero chatear muito com o tema, nem parecer sequer tipo super fundamentalista, tenho outros fóruns para expor as minhas visões, mas é muito interessante porque ela traz dados estatísticos. Ela mostra como a maioria das mulheres vive uma vida sexual contrária àquilo que desejavam, numa tentativa de agradar apenas o parceiro homem.
Então, que empoderamento é este, não é? Às tantas, e ela fazia um paralelismo que me pareceu excelente, que ela pegava no caso daquelas revistas que tu tinhas, olha, por exemplo, no tempo de Salazar, que as pessoas gostam muito de falar e rasgar as vestes, em que se dizia, por exemplo, que uma boa mulher conservadora tinha que ter a refeição pronta quando o marido chegava, estar apresentável, permanecer em silêncio e deixar que o marido falasse primeiro. E, portanto, existiam artigos, e isto é verdade, nas revistas existiam vários artigos sobre como ser uma boa dona de casa, como agradar o marido, como ser o mais agradável possível para o homem. E hoje não tens nesta vertente de ser a boa dona de casa, mas abres as revistas cor-de-rosas e tens aqueles artigos tipo como satisfazer um homem em 5 passos. Como conquistar... Pronto, eu acredito que se calhar não é o teu tipo de leitura. Parece-me que sim, como um homem de direita, não fazes essas coisas de andar a ler essas revistas de... Não, mas agradeço, elucida-me, já agora elucida-me. Isto é engraçado, este paralelismo que ela faz, eu nunca tinha atingido, mas isto é verdade, há uma série de filmes até, acho que até há um que é Como Conquistar um Homem em X Dias. Este filme está bem na Netflix, não quero estar a fazer propaganda, mas vejam. E no fundo, é só, a única coisa que eu quero destacar com isto é a profunda hipocrisia. Parecia que nós íamos conquistar uma série de questões para que a mulher fosse verdadeiramente livre, para que a mulher estivesse centrada em si própria, mas afinal esse não foi o resultado dessa dita revolução. Vemos uma sociedade onde é mais fácil descartar as mulheres hoje do que antes, uma sociedade onde a mulher está sobrecarregada às funções que tinha em casa, acumulou as funções laborais. Com isto não estou a dizer que o espaço da mulher não pode ser no mundo laboral, também não estou a dizer que é só na esfera familiar, mas o que aconteceu foi uma sobreposição e, portanto, temos só que ser evidentes e dizer falhamos nas propostas que nos fizemos. Até a Capicua, que lançou agora um rap, não sei muito bem, eu não ouço muito Capicua, e as pessoas ficaram muito focadas nos grunhos e nas bocas ao fascismo e tudo mais. Que tinha várias pessoas. Não, eu acho que não. Ela tinha agora, não sei, sinceramente eu só vi, agora vou dizer, só vi o Expresso. Está lá o Diogo Pissarra numa música. Mas isso era oposição ao fascismo, não tem nada a ver. Não, acho que é um novo rap que ela lançou, um álbum, qualquer coisa assim. Olha, eu li a notícia do Expresso, certo. Não estou a fazer propaganda porque, enfim, é o que é, essa fonte tão pouco tendenciosa, mas por acaso li a peça e fui pesquisar a letra da música. E sim, ela faz comentários aos grunhos e diz que vai ter o punho fechado para cada fascista que avance, faz assim uns paralelismos deste estilo, mas o que eu acho mesmo interessante é que uma das últimas estrofes, ela fala sobre como as mulheres estão mais sobrecarregadas, estão mais sufocadas, estão mais oprimidas, e eu acho que isto é um ponto muito importante de refletirmos, é que o feminismo propôs o empoderamento e a libertação, mas hoje o que temos são mulheres mais frustradas. Volto a dizer, leiam este livro desta autora, porque a proposta minha não é do estilo, olha, vamos recuar 50 anos, porque nem sequer é humanamente possível defender isto. Mas é só, tenhamos coragem de criticar o que não está bem. Nós parece que temos tipo dogmas. Dizemos que já somos uma sociedade laica, mas não somos nada laicos, porque substituímos os dogmas que tínhamos por novos dogmas. Na nova religião woke é impossível criticar as falências do feminismo. E tem várias, tipo na questão de género, na competição entre homens e mulheres no desporto. Tem uma série de falências. Uma delas é a revolução sexual e também as conquistas sociais que fizemos com as mulheres, tendo em conta que não demos os passos todos acertados. E por isto, olha, ainda bem que tive aqui a oportunidade de discorrer sobre isto. Não, mas parecem-me conceitos, e uma feminista pós-liberal parece-me maravilhoso. A propósito do pós-liberalismo, e depois faço-te aqui mais uma pergunta, tem mesmo a ver, ele dada altura, o Patrick Deneen, no livro que eu estou a ler e que tu também, o Regime Change, ele fala da falha do liberalismo não por ter falhado, mas precisamente por ter acertado, ou seja, o liberalismo falhou porque foi liberalismo, não foi porque foi outra coisa qualquer. Ele fala precisamente daquele princípio de não magoar o outro, que é o princípio básico de a tua liberdade é possível até ao momento em que afetas a mim e em que me prejudicas a mim. Só que neste momento, prejudicares-me a mim foi transformado numa arma. Porque se eu me identificar com uma coisa qualquer diferente e tu por alguma razão me magoares na minha, eu não queria dizer isto assim, mas na minha alucinação, digamos assim. Na tua perturbação. Na minha perturbação, exatamente. O problema és tu. O problema passas a ser tu. E, portanto, foi transformado numa arma ao princípio de um dos heróis do liberalismo, que é o Stuart Mill, que é o princípio de não magoar e, no caso, podes fazer qualquer coisa desde que não me afetes a mim. Se eu não for afetado, tudo muito bem, mas
É um conceito giro. A feminista pós-liberal vai ser uma coisa que eu vou querer saber o resultado disso. Ok, olha, sinceramente, ainda não acabei de ler este livro, portanto estou à procura. Ela tem uma solução. Ela tem uma solução. Propõe portanto, eu ainda estou na fase do problema. Ela é tipo Patrick Deneen também neste okay, termo. Primeiro certo. faz o levantamento ostensivo do problema e faz muito bem. Portanto, eu ainda estou na fase em que ela está a descrever os seus dados e, acima de tudo, ela trabalhava num centro de apoio a mulheres violadas. Portanto, ela tem uma experiência muito forte e centrava muito esta violência portanto, num comportamento que ela generalizava para com os homens e depois começou a perceber que a própria sociedade estava a promover certo tipo de comportamentos com a pornografia, com a cultura pop que promove, com a forma como de facto centra tudo na busca do prazer desenfreado, sem explicar que há regras que têm que ser estabelecidas, com as próprias práticas que todas, agora estou a falar como mulher, sem querer ser coletivista, mas muitas de nós nas escolas, ou em comparação, ou quando começamos a ouvir as histórias das nossas amigas, nos sentimos pressionadas a dar certos passos quando ainda não estamos preparadas para. Portanto, eu ainda estou nesta fase em que ela faz o levantamento e estou muito curiosa porque ela ao longo do livro vai dizendo que tem uma proposta para solução que não passa por enfiar a cabeça na areia e dizer vamos todos voltar atrás ou vamos todos abraçar um dogma religioso, porque a proposta dela nem tem sequer a ver com isso, mas ainda estou a acabar o livro dela e por isso, a bem da verdade, tenho que dizer que ainda não comecei o novo livro do Patrick Deneen, do New Regime. Não, Regime Change. Eu chamava-lhe Fall, mas isso é a minha cabeça. Eu também sou ótima a mudar nomes. Mas o que é que fiz? Estava a contar-te há pouco em off e partilho aqui em on. Vi um vídeo de 2 horas no YouTube onde o Patrick Deneen está num painel com o J.D. Vance, que eu adoro. A Teresa estará orgulhosa estará orgulhosa, se nos tivesse ouvido, estará orgulhosa desta conversa. Pinto é uma verdadeira influencer de direito, faz recomendações ótimas e eu fico frustrada, olha, bem da verdade, eu admiro muito a Teresa, acho que é uma grande pensadora. Também e normalmente tem muita graça, porque quando eu descubro, entre aspas, algo e partilho com a Teresa ou com qualquer outro pensador, as pessoas dizem, sim, mas eu já descobri isso há 6 meses. E portanto, desta vez eu ando a antecipar-me e a contactar certas pessoas que admiro na direita portuguesa e peço, olha, podes-me dizer o que é que estás a ler agora, que é para eu não ter este processo, este delay. E portanto, quero ler o livro, vai ser o meu próximo, assim que terminar este. Mas para dizer que é muito interessante a reflexão que o Patrick Deneen faz depois daquele primeiro livro dele, Why Liberalism Fail, é quase uma continuação mais aprofundada. Eu inicialmente tinha ficado muito desiludida com a conclusão. Não sei se já tiveste a oportunidade de ler. Já, sim. Aliás, eu até fiz um giveaway. Sim, eu vi. Influencer. Eu vi. E fiz um giveaway, tentar levar boas leituras às pessoas. E a conclusão dele, à data, era de que tipo, uma resposta natural que ia surgir era tipo a criação de pequenas comunidades. Portanto, ao nível local, irmos respondendo às lacunas a que vivemos atualmente e que descrevemos e que passamos a vida a diagnosticar, mas pouco tempo a tentar arranjar soluções. E eu, quando li essa conclusão, há 2 anos, talvez, há 1 ano e meio, fiquei super frustrada. Pensei, que prejuízo. Porquê? Porque achei que a minha cabeça, com a minha vida de deputada, que passa a vida a passear pelo país, passear salvo seja, mas a visitar pessoas, problemas, etc., achava totalmente impossível. E portanto fiquei frustrada. Pensei, ok, este homem faz um ótimo levantamento, mas a conclusão não é particularmente feliz. Que comecei a perceber que de facto está a surgir um movimento de pessoas que estão ao nível local a constituir novas comunidades com base em princípios diferentes, uns mais filosóficos, outros mais religiosos, outros mais práticos, mas de facto as soluções estão a começar a ser locais. Não sei se tens acompanhado, mas o meu algoritmo nas redes está completamente focado neste tópico agora. Mas há uma série de pessoas que agora estão a comprar terrenos em zonas rurais, por exemplo, ou menos urbanas, e estão a construir pequenas quintas. Ou, melhor ainda, e isto já está a acontecer em Portugal também, compram grandes terrenos, casais mais velhos, com mais capacidade financeira, e vão vendendo pequenas frações a casais para que possam construir as suas casas de forma mais barata e que tenham princípios comuns, que sejam cristãos, que sejam de direita ou que sejam não sei o quê. E o objetivo deles é depois poderem criar os seus filhos com uma rede de apoio, portanto voltar um pouco àquele bairrismo de poderes deixar a porta aberta, do teu filho sai e vai para a casa, para o quintal do vizinho, brincar com os filhos do vizinho, que infelizmente se foi perdendo nas cidades.
e voltar muito às origens, à agricultura biológica, uma série de formas de contacto com a natureza, de reaproximação das tuas origens, até familiares, e acho isto mesmo interessante. Eu achava que não estava a acontecer, mas está a acontecer. E então agora que eu estou a ver que está a acontecer até em Portugal, tenho pensado, como é que eu meti em causa o Patrick Deneen, com um PhD não sei aonde, académico, brilhante, que agora está em França, já esteve nas faculdades mais importantes dos Estados Unidos, como é que eu ousei meter isto em causa, quando de facto está mesmo a acontecer, até em Portugal? Não, eu não acho que seja ilegítimo colocares em causa, até porque a natureza tem um bocado horror ao vazio, e o Tocqueville falava um bocadinho disso. O espaço que não for ocupado pelas pessoas, eventualmente será ocupado pelo Estado. Portanto, se as pessoas tiverem um problema na rua que o Estado não vem resolver e as pessoas não se propõem a resolver, eventualmente esse problema, mais tarde ou mais cedo, será resolvido pelo Estado. Mas é um espaço que foi ocupado pelo Estado e que se calhar não deveria, porque é uma coisa mais local e que poderia ser resolvida em comunidade. Há um escritor espanhol que fala sobre isso, por acaso ainda não comprei o livro. Eu tinha só uma última pergunta para te fazer sobre a questão da intervenção, porque eu gostava de perceber exatamente o que é que foram os dias a seguir depois da intervenção, que reações é que tiveste à intervenção. Para quem possa não ter visto, eu talvez coloque ou no fim da conversa ou ao meio para vocês verem a intervenção, mas que apelaste a todas as forças partidárias. E que reações é que tiveste a isso, da esquerda à direita? Eu acho que eu, pelo menos, fiquei super curioso o que é que tu ouviste depois dessa intervenção. Olha, ouvi-te tudo. De facto, como dizia, foi uma das intervenções para a qual preparei mais, até o próprio grupo. Tive uma oportunidade de estar muito envolvida neste tema e, portanto, nos dias antes estivemos todos muito envolvidos na tentativa de sensibilizar as forças políticas para este tema, e nos dias depois foi assim uma espécie de rescaldo com muitos contactos, mas eu sou sincera, também na minha fragilidade, na minha imaturidade talvez, fui um pouco abaixo. Aqueles 2 dias desliguei o telemóvel e, sei lá, fartei-me de chorar. Fiquei mesmo muito frustrada porque percebi que afinal a lógica partidária impera sempre, e eu sei, eu já vivi isto N vezes em N situações, mas nesta em particular custou-me muito, porque estávamos a falar de vidas, aqui não estávamos a falar de 1% a mais ou 1% a menos no imposto, que eu acho um tema de facto grave. Não estávamos a falar de construir uma estrada ou não construir, um aeroporto ou não construir, que eu acho que é muito importante também, mas estávamos mesmo a falar de mães, de mulheres, de vidas, de famílias. E fiquei frustrada com o ouvir em off, tens razão, mas em on ninguém reconhecer essa razão que tínhamos. Isto por um lado. Por outro, tivemos reações de tudo, pronto. Depois tivemos, olha, lembro-me de ter pessoas do Partido Socialista a ligarem, não vou dizer os nomes porque já sei que o Partido Socialista parece que anda a cancelar pessoas, portanto eu não quero que cancelem as boas pessoas que possam lá ter, a ligar a chorar, dizer, olha, como governante, ou ex-governante, não tinha noção que isto acontecia, mas tens toda a razão, e por isso queria pedir desculpa por nunca ter feito nada. Tive reações destas, pessoas que ganharam o meu respeito, ou mais respeito, por terem tido esta humildade de reconhecer que falharam também. Tive às tantas reações de pessoas que disseram, por favor, altera lá aquelas 2, 3 palavras que te dissemos, porque queremos mesmo votar a favor, e se tiveres conceitos mais latos, depois daquelas minudências, digamos assim, que às vezes nós como defensores da vida utilizamos, pequenas expressões que podem ser alteradas para que todos cheguemos a um consenso. Mas acima de tudo, uma coisa que passou despercebida, e para concluir e deixar aqui em on no teu canal uma informação que não passou em lado nenhum, eu não sei se as pessoas se aperceberam ou não, mas nós tivemos um apagão geral nos e-mails. Houve uma plataforma independente, eu nem conheci uma das pessoas envolvidas só no dia do debate aqui, estava nas galerias e portanto a pessoa ao descer cruzou-se comigo e apresentou-se e ficámos a conhecer melhor o trabalho um do outro. Portanto, houve uma plataforma que surgiu de forma muito espontânea para que os deputados fossem contactados com e-mails tipo onde expunham alguns argumentos de porque é que deviam de votar contra as propostas do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP, com argumentos científicos de porque é que é vida, porque é que é desumano fazer aquela prática, porque é que é um mal para a mulher. Portanto, aquilo era, basicamente tu escolhias um título e depois existia uma carta que se repetia. E tu só tinhas que preencher o teu e-mail e aquilo entrava na caixa de deputados pelo teu círculo eleitoral. Se eras de Setúbal, era eu que recebia o teu e-mail. Se eras de outro círculo, outro deputado. Sim, eu cheguei a enviar e a partilhar também. Okay. Sim, eu cheguei a fazer isso. Sim. O que aconteceu? O que aconteceu foi, vários deputados sentiram-se incomodados com os e-mails massivos
que chegaram, fizeram várias queixas, mas independentemente desse incómodo, porque já N vezes, em N situações, tivemos este tipo de circunstâncias de receber vários contactos que às vezes não nos agradam, outras vezes agradam mais. A Assembleia da República, por livre, espontânea vontade, neste caso o Departamento Informático, decidiu eliminar esses e-mails da Caixa dos Deputados. E foi literalmente assim. Eu tive o trabalho de responder um a um os contactos, e foram mais de 400 do Círculo de Setúbal. Noutros distritos, por exemplo, Lisboa, era muito mais massivo, havia uma proporção, mas portanto respondi um a um, e devo dizer que fruto dessas respostas já fiz visitas ao terreno graças a esses contactos. Ainda a semana passada estive no Montijo, numa associação, a conhecer a Santa Casa da Misericórdia do Montijo, graças a essas interações que surgiram. Mas para repararem na gravidade, a informática entrou nos e-mails dos deputados, eliminou todos os e-mails que vinham com esta origem, desta plataforma, e deixou-os sem acesso. Portanto, foi bizarro. Estava literalmente a responder quando aquilo desaparece da minha caixa. O que é que fizemos? Eu e o Pedro Frazão fomos reunir com a informática logo no próprio dia. Contactámos telefonicamente e dirigimos-nos ao espaço, pedimos esclarecimento. O esclarecimento que foi dado foi de que, alegadamente, estava a ser usado tipo bases de dados, portanto, alguém que tinha descarregado uma base de dados e que disparou uma série de e-mails ao mesmo tempo, e que isso podia colocar em causa a segurança da Assembleia da República, e que por isto tinham que tomar medidas preventivas, garantindo que os e-mails continuavam em funcionamento, porque o e-mail de facto é uma ferramenta que nós usamos para trabalhar, até aqui dentro, na nossa gestão interna, nos nossos logins, etc. E até aí tudo muito bem. A questão é que nós tivemos a confirmação por parte da plataforma de que em momento algum isso aconteceu. E a plataforma tem os dados, por acaso não os tenho, mas até é interessante se pedir. Em momento algum aconteceu o quê? É um e-mail, portanto, aquilo que eles dizem foi que a dado momento 4.000 e-mails foram disparados de seguida. Certo. Tipo, no minuto, tipo às 4h15, 4.000 e-mails. Okay. A plataforma não tem esse registro. Os registros da plataforma são profundamente, são normais, portanto, acessos que iam acontecendo ao longo do dia, normalmente. Claro. Nunca eram disparados milhares de e-mails ao mesmo tempo, como a informática alega. E por isto, parece-me a mim que houve aqui uma ação, de violação da privacidade, porque as caixas de e-mail fazem parte da privacidade do deputado. 2, uma interferência brutal no nosso trabalho. Como eu disse, tinha várias respostas aos e-mails que tinham resultado em diálogos com os cidadãos que me tinham contactado. Já estávamos para além da esfera do debate, já estávamos a marcar outro tipo de visitas, que perdi e que fiquei muito tempo sem conseguir aceder a esses e-mails. E, acima de tudo, também não sou ingênua. Eu acredito que se fosse a comunidade Amplos, que está ligada aos temas LGBT, ou se fosse para crianças fazerem processos de transição social, ou qualquer outro tema que a esquerda gosta, tenho a certeza que isto não acontecia. É que ninguém ousava fazer este apagão, porque já sabiam que iam ter que se ver com a Mariana Mortágua, com a Alexandra Leitão e com as outras, sem querer dizer um tom de desprezo, mas dizendo, sabiam que era impensável fazerem isto. Mas como era um tema que é mais claro à direita, como era um conjunto de pessoas ligadas a movimentos pró-vida, ninguém veio a público defender isto. O Chega levantou a questão, o Presidente da Assembleia da República ainda está a averiguar o que é que aconteceu, e isto para mim parece-me inadmissível. Porque é que me garante a mim que hoje é dia 4 de Fevereiro, não sei se isto vai para o ar a 4 de Fevereiro ou não, mas hoje, 4 de Fevereiro, quem é que me garante que a informática não entrou hoje no meu e-mail e não foi apagar o que lhe apeteceu? Ou não foi violar a minha correspondência? Isto foi um crime brutal que foi cometido aos olhos de todos, e todos ficaram em silêncios porque era uma maçada. Aliás, eu estive em reuniões com mais forças políticas onde as pessoas disseram, é uma maçada ser contactados pelos cidadãos. Quer dizer, isto é um direito. O cidadão pode contactar o deputado. E aquilo que aconteceu agora tem que ter consequências. Eu tenho defendido aqui dentro da Assembleia da República que, então, se os cidadãos não nos podem contactar mais do que X vezes por dia, então isto tem que ficar explícito no site da Assembleia da República. Claro, tem que estar lá qualquer coisa onde seja claro que ao fim de 200 contactos o deputado não pode receber mais contacto nenhum, porque senão estamos a lesar também os cidadãos de poderem fazer algo tão básico e direito seu como informar um deputado sobre uma coisa qualquer. Pronto. O que é que eles disseram como desculpa? É que esta ferramenta era um bot, porque identificou uma lacuna do site da Assembleia. No fundo, da Assembleia tu só consegues contactar um deputado um a um, e este mecanismo conseguia concentrar os deputados por distrito. Portanto, no fundo, eles identificaram a incompetência da Assembleia da República, tornaram-na mais eficaz
e foram penalizados por isto, sendo quase vistos como hackers, que às tantas era esse o tom que se estava aqui a falar, porque havia uns hackers que andavam a destabilizar os deputados, e não era nada disso, era apenas pessoas preocupadas com o tema da vida e a fazer-se ouvir. Se fosse, volto a dizer, se fosse outro tema qualquer, LGBTQI+, qualquer coisa, de certeza que não estávamos aqui a ter esta conversa, de certeza que não tinha existido apagão nenhum, mesmo que até tivéssemos pedido que o mesmo fosse feito. Portanto, é uma Assembleia com 2 pesos e 2 medidas, é uma perseguição constante a certos movimentos e a certos grupos, e acima de tudo é uma arrogância, te parece que há posições que têm que ser eliminadas da sociedade portuguesa, parece que seres pró-vida, és um cidadão de segunda e que por isto tens que te resignar à tua insignificância, mas não somos insignificantes. A forma como os e-mails chegaram à Caixa dos Deputados mostra que há muitas pessoas atentas a este tema, e os deputados têm que dobrar a língua para falar destes grupos, destes movimentos, e ter mais respeito, porque sinceramente fiquei muito indignada com a forma como aconteceu. Rita, obrigado. Olha, obrigada eu por esta oportunidade. Por este bocadinho, não, eu é que te agradeço pelo convite e pelo teu trabalho. Tenho que agradecer que há sempre intervenções, uma pessoa ouve e gosta de ouvir as coisas, mas sinto-me particularmente representado em ti, pela tua idade, pelas coisas que, pelos vistos, partilhamos nas leituras, e sinto-me particularmente representado, e obrigado. Olha, obrigado pelo teu trabalho. Força, um bom trabalho para ti. Era isto que eu tinha para partilhar. Vou deixar todos os conteúdos mencionados na descrição, o livro, o filme. Não deixo a Capicua, talvez. Não vejo. Isso não vou deixar. Nem views. Isso não vou deixar, mas só a letra. Vão ver o vídeo. Vou deixar os links da Amazon, se quiserem os livros também, por acaso de estarem interessados. E obrigado por estarem desse lado e até uma próxima. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, em 1998, a quando do primeiro referendo sobre o aborto em Portugal, a minha mãe estava grávida de mim e, estando grávida, participou num conjunto de ações, iniciativas, manifestações, momentos em defesa da vida. Talvez por isso eu sinta que a causa da vida me corre nas veias e talvez vem daí esta paixão por defendê-la. A paixão que me iria levar a falar aqui e a fazer um discurso que diria que o aborto a pedido é uma das principais causas de morte no mundo. É que só o ano passado morreram mais de 45 milhões de bebés no mundo inteiro, valor que supera largamente os 8 milhões de pessoas que morreram com cancro ou os 2,5 milhões que morreram por alcoolismos. E este número dá que pensar. Trazia, de facto, uma intervenção sobre a forma como falharam, porque quando aprovaram o aborto em Portugal, usaram o slogan legal, raro e seguro. Mas 18 anos depois, morreram mais de 270 mil bebés em Portugal, sendo que, nos últimos anos, cerca de 30% dos abortos foram repetições. Mulheres que recorreram pela segunda, pela terceira vez ou pela quarta a esta prática médica. E por isto, o aborto, apesar de legal, não está a ser raro, nem está a ser seguro. Neste discurso que faria também, ia falar-vos sobre a desumanização do feto, sobre a cultura de morte que vai avançando nesta rampa deslizante que os dados nos indicam. Neste discurso, trazia-vos até ligeiras provocações, porque hoje parece que voltámos todos a estar na mesma página. Parece que afinal já todos reconhecemos que só as mulheres podem engravidar. Mas não o vou fazer, e não o vou fazer olhando para as galerias e vendo grupos de jovens, vendo militantes, vendo pessoas que são tão ativas na defesa da vida, vendo amigos e vendo referências, pessoas que me antecederam nesta luta, e sabendo que eles mereciam que eu fizesse este discurso, mereciam porque têm sido cancelados, mereciam porque têm sido censurados, mereciam porque tentam bani-los do espaço público. Hoje não o vou fazer e explico porquê, correndo o risco de os desiludir. Não o vou fazer porque a política é a arte do possível e hoje estamos diante de uma Assembleia fragmentada, numericamente partida. Hoje parece que vamos sair daqui todos derrotados. Os mais progressistas, porque não vão ver as semanas de aborto alargadas, nem a objeção de consciência regulada ou controlada. Os mais conservadores, porque uma vez mais vamos limitar-nos a votar contra nesta postura de resistência permanente, em que sabemos que ano após ano vamos perdendo espaço nesta batalha cultural. Mas isto é porque estamos todos a olhar num prisma que me parece errado, se me permitem dizer. Este debate ainda pode ser útil
aos portugueses ainda pode dar frutos se procurarmos olhar para um ângulo diferente. Eu sei que é possível encontrarmos um chão comum, porque já o fizemos nesta legislatura. Já o encontramos, por exemplo, para alargar a licença de parentalidade. Ou mais bonito ainda, já estivemos todos em unanimidade a reconhecer que as famílias de acolhimento podem e devem adotar. Então, não me digam que não há nada em comum entre nós. Do relatório da DGS podemos concluir que as mães grávidas sozinhas, abandonadas pelo seu companheiro, por exemplo, têm 7 vezes mais probabilidade de abortar do que uma mãe acompanhada. As mães grávidas estrangeiras são 2 vezes mais vulneráveis ao aborto do que as mães portuguesas. Os segundos e terceiros filhos são 2 vezes mais vulneráveis ao aborto porque as famílias são pobres, o que nos leva a concluir que há mulheres que estão a abortar por falta de apoio, por pressão ou pior, por pobreza. E para tudo isto nós podemos criar respostas. Eu peço que atentem ao projeto de resolução do Chega, que pede a criação de um fundo de emergência social e a priorização destas mulheres no acesso a cuidados, no acesso a apoios. Esta pode ser a nossa vitória comum. Feministas, é impensável que no século XXI um homem sinta que tem poder para obrigar uma mulher a abortar. Isto não é autodeterminação, isto não é empoderamento, isto não é liberdade. Sindicalistas e comunistas, há mulheres que estão a ser pressionadas a abortar pelos seus patrões. A lógica do lucro não pode tirar a vida, não pode agredir desta forma as mulheres. Socialistas, há subsídio mais nobre do que este que pode salvar vidas e impedir que mulheres sejam forçadas à prática do aborto contra a sua vontade. Liberais, eu sei que subsidiar não é o caminho ideal, mas se há matéria onde percebemos que os privados ou que o setor social, por mais boa vontade que tenha, não tem sido suficiente, é esta. Há mulheres que continuam a não ser livres na sua opção. Sociais-democratas que estão no governo. Se há valor constitucional que está bem consagrado, é o dever da vida, o que quer dizer que o Estado tem dever de cuidar e não o seu contrário. Democratas cristãos. Democratas cristãos, que mais mulheres, diante de uma gravidez de surpresa, se sintam apoiadas para dar o seu sim, aquele sim de Maria que nós ainda agora celebramos no Natal. Patriotas, vivemos um inferno demográfico, nascem cada vez menos bebés em Portugal e é na natalidade que temos que investir para salvar o Ocidente, para salvar a nossa Europa. Hoje, senhores deputados, hoje todos temos pelo menos um bom motivo para aprovar esta proposta, independentemente do cabeçalho, independentemente dos considerandos. Os senhores deputados sabem que a especialidade podemos alterar o que for preciso. Hoje todos podemos fazer a diferença e é em nome do bem comum que eu, que normalmente estou barricada como conhecem, estendo esta bandeira branca e apelo ao cessar-fogo. Hoje podemos salvar vidas. Senhores deputados, a média diz-nos que 50 mulheres vão abortar hoje. 50 mulheres abortaram ontem, 50 mulheres vão abortar amanhã. São 50 mulheres, são 50 bebés, são 100 vidas. Uma vida que seja vale a pena. Uma vida que seja vale a pena. Se na minha experiência, se na minha pequenez eu consigo sanar estas dificuldades que nós temos, eu peço que os senhores deputados, na vossa sensatez, na vossa grandeza, nos anos de experiência que tenham, que votem em consciência a favor desta proposta. Muito obrigada.